Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe um tipo de medo que nasce quando começamos a olhar para a vida dos outros e sentimos que estamos ficando para trás. Talvez você já tenha sentido isso. Você observa pessoas avançando, conquistando coisas, vivendo momentos que parecem cheios de alegria, enquanto dentro do seu coração existe silêncio, incerteza e perguntas que não encontram resposta. Em alguns momentos da vida, o medo não surge apenas de perigos visíveis. Ele aparece quando nos sentimos pequenos diante das expectativas, quando a comparação começa a sussurrar que nossa caminhada não está sendo suficiente, quando parece que todos encontraram o caminho, menos nós. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Talvez exista uma preocupação que não sai da sua mente. Talvez exista uma decisão difícil, um problema de saúde, uma dificuldade financeira, uma tensão familiar, ou simplesmente uma sensação de vazio que cresce em silêncio. E quando essas emoções se acumulam, o coração humano tenta procurar segurança em muitos lugares. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar para um lugar diferente. Ela nos conduz para uma verdade que atravessou séculos e continua trazendo consolo a milhões de pessoas. Essa verdade está expressa em um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Um salmo escrito em meio às experiências profundas de um homem que conheceu tanto o medo quanto a confiança em Deus. Hoje vamos caminhar juntos pelo Salmo 23. Mas antes de mergulharmos nessa palavra, permita que seu coração desacelere. Respire com calma. Imagine que este momento é um encontro silencioso entre você e Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das preocupações que foram carregadas durante o dia. Tu sabes dos medos que muitas vezes ninguém mais percebe. Tu sabes também das comparações silenciosas que roubam a paz da alma. Pedimos que neste momento, Tua palavra alcance profundamente cada pessoa. Que o salmo que vamos meditar não seja apenas um texto antigo, mas uma voz viva que traga consolo, direção e esperança. Que o Teu Espírito fale ao coração daqueles que se sentem cansados, daqueles que se sentem esquecidos, daqueles que estão lutando contra pensamentos de inferioridade ou medo do futuro. Nós abrimos nossa mente e nosso coração para aquilo que o Senhor deseja revelar. Para compreender a profundidade do Salmo 23, precisamos voltar muitos séculos no tempo e conhecer o homem que escreveu essas palavras. O autor desse salmo é Davi. Antes de se tornar rei de Israel, antes de liderar um povo inteiro, antes de ser lembrado como uma das figuras mais importantes da história bíblica, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Ele vivia em uma realidade simples, nas colinas de Belém, cuidando do rebanho de seu pai. Enquanto outros homens lutavam em batalhas ou ocupavam posições importantes, Davi passava longos dias sozinho nos campos, guiando ovelhas, protegendo-as de perigos e procurando pastagens onde elas pudessem se alimentar. Essa experiência marcou profundamente sua vida espiritual. O trabalho de um pastor naquela época era muito mais difícil do que muitas pessoas imaginam hoje. O pastor precisava guiar o rebanho por terrenos irregulares, enfrentar animais selvagens, proteger as ovelhas durante a noite e garantir que nenhuma delas se perdesse. As ovelhas dependiam completamente do pastor. Sozinhas, eram frágeis e vulneráveis. Foi observando essa relação que Davi começou a compreender algo extraordinário sobre Deus. Em um determinado momento de sua vida, olhando para o cuidado que ele mesmo tinha com o rebanho, Davi escreveu palavras que se tornariam eternas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não nasceram em um palácio. Elas nasceram na solidão dos campos, em meio às experiências reais de um homem que enfrentou medo, rejeição, perseguição e responsabilidade. Davi conhecia o medo. Antes de se tornar rei,
Ele enfrentou um gigante chamado Golias quando ainda era muito jovem. Mais tarde foi perseguido pelo rei Saul, que desejava matá-lo. Durante anos viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos. Mesmo assim, em meio a todas essas experiências, Davi escreveu uma das declarações de confiança mais profundas da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi usa essa imagem, ele está dizendo algo muito pessoal. Ele não afirma apenas que Deus é um pastor para o povo em geral. Ele declara que Deus é o seu pastor. Isso significa relacionamento, significa cuidado individual. E então ele afirma algo que desafia o coração humano dominado pela comparação. Nada me faltará. Vivemos em uma cultura que constantemente nos faz sentir que algo está faltando. Sempre parece que alguém possui mais sucesso, mais reconhecimento, mais estabilidade ou mais felicidade. Quando nos comparamos com os outros, nasce a sensação de escassez. Parece que nossa vida está incompleta. Mas Davi afirma algo diferente. Quando Deus é o pastor, aquilo que realmente é necessário nunca falta. Ele continua dizendo que o Senhor o conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Essas palavras descrevem descanso, um lugar onde a alma pode respirar novamente. Depois ele declara que Deus restaura sua alma. Quantas pessoas hoje vivem com a alma cansada? Não é apenas cansaço físico, é um desgaste emocional profundo causado por pressões, comparações e expectativas. O Salmo revela que Deus não apenas guia, ele também restaura. Davi continua dizendo que mesmo quando passa pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum. Esse verso mostra que a presença de Deus não elimina completamente os vales da vida, mas muda a forma como atravessamos esses momentos. O medo perde força quando a presença divina é reconhecida. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas histórias que confirmam essa verdade. Homens e mulheres que enfrentaram situações difíceis, mas descobriram que Deus estava conduzindo cada etapa. Moisés passou anos no deserto antes de liderar o povo. José foi vendido como escravo antes de se tornar governador do Egito. Ana chorou por muito tempo antes de receber a resposta de sua oração. Em cada uma dessas histórias existe algo em comum. Deus estava trabalhando em um ritmo diferente do ritmo da comparação humana. Hoje muitas pessoas vivem presas ao medo porque acreditam que estão atrasadas na vida. Observam outros avançando e começam a duvidar do próprio valor. Mas a palavra de Deus ensina que cada jornada espiritual possui um tempo específico. O apóstolo Paulo escreveu que cada pessoa recebeu dons diferentes e que cada parte do corpo possui uma função única. Isso significa que comparar nossa caminhada com a de outra pessoa é esquecer que Deus escreve histórias individuais. Talvez o caminho que você está percorrendo agora pareça silencioso. Talvez o progresso não esteja visível. Mas Deus continua guiando cada passo. Neste momento, vamos unir nossa fé em uma declaração que atravessou gerações de cristãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se neste momento o medo tem visitado seu coração,
Lembre-se das palavras do Salmo. O Senhor continua sendo o pastor que guia, protege e restaura. Sua história não precisa ser comparada com a de ninguém. Deus conhece seu caminho, suas lutas e seus sonhos. Ele conduz cada passo com sabedoria e amor. Permaneça em oração. Permaneça em confiança. Se esta mensagem tocou o seu coração, permaneça conosco nesta caminhada espiritual. Inscreva-se no canal. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa de paz. E volte amanhã para mais um encontro com a Palavra de Deus que fortalece a fé e renova a esperança.